chá às 5 da tarde. Então, eles almoçavam muito cedo, e aí, às 5 da tarde, ela teve essa vontade de tomar o chá, começou a utilizar esse chá, e aí se denominou chá das 5, por conta disso, e virou-se um evento, esse chá das 5, onde as mulheres, elas sentavam para tomar o chá, vocês já devem ter visto até na televisão alguns eventos assim, e utilizavam também para poder falar de política, para mostrar suas peças maravilhosas, de porcelanas e tudo mais. E junto com o chá, ela começou também a utilizar, consumir, na verdade, salgados, bolos, guloseimas de modo geral. Mas, então, assim, só para a gente saber, o chá é algo muito antigo, mas o hábito do chá, ele vem depois dessa princesa, que é a Ana Maria Rousseau. E aqui a gente tem hábito de quê? Do café, né? Geralmente é o nosso cafezinho. Então, estejam vocês aí com chá ou com café, eu quero convidá-los a todos a participar e sejam todos bem-vindos. Essa é uma breve introdução do que é esse chá, tá, gente? Muito obrigada. Lívia, por gentileza, agora é sua vez. Joia, gente, muito obrigada, Eli, obrigada por uma aulinha de história para nós. É sempre muito importante para a gente entender, né, alguns porquês. Né? Na verdade, o nosso Chá das 5, né, esse evento de hoje, ele é uma série de outras quatro quintas-feiras, já reservem as próximas quintas-feiras às 5, que nós teremos novidades aí com outros temas também para trazer para vocês. E aqui surgiu numa conversa nossa, né, Eli? Nós estávamos planejando algumas coisas para oferecer para as empresas, para os empresários, e tomando os nossos chás, aí por que não um chá das 5, né? E aí isso vai se tornando uma coisa mais concreta e acabou nascendo aí o nosso evento chamado Chá das 5. Então, hoje a gente tem algumas convidadas super especiais que toparam esse desafio para conversar um pouquinho com a gente. É um bate-papo super informal, tá? Então, eu gostaria que quem tivesse dúvidas, que compartilhasse isso com a gente, né? Que trouxesse algumas curiosidades e dúvidas aí. Mas antes a gente tem algumas regrinhas aqui pelo bom convívio da nossa internet. A gente pediria que quem não fosse o pessoal que está convidado para fazer as falas aqui, que deixassem suas câmeras fechadas, que a gente tenha a nossa transmissão um pouco mais facilitada. Principalmente por agora, daqui a pouco começar a ficar o horário um pouquinho comprometido. Os microfones, eu já percebi aqui que todo mundo está com o microfone fechado, legal. Isso também nos permite que não aconteçam ruídos nenhum aí no meio das falas do pessoal. Mas caso precisem interromper, quiserem fazer alguma ponderação, o espaço também é de vocês, está super liberado para ficarem à vontade para participar, tá? Então, vamos lá, vou apresentar as nossas queridas de hoje. Em especial, inicialmente, eu queria fazer um agradecimento super grandioso para duas queridas que toparam incrivelmente esse desafio, inclusive, que foi presenteando as nossas convidadas de hoje com um chazinho e um bolo, que foi a Andrea, da Feijuca no Pote, e a Guta, da Colors to Alice. Então, aqui os dois Instagrams, aqui embaixo, caso vocês tenham curiosidade para conhecê-las. A Andrea, apesar da Feijuca no Pote ser a sua marca oficial, ela faz diversas outras delícias. Então, fiquem à vontade para navegar um pouquinho nas redes delas. E a Guta, uma querida que foi quem participou dessa brincadeira toda aí, fazendo as embalagens, os pacotes e toda a delicadeza que vocês receberam, foi a Guta que fez, tá bom? Queridas, então vamos lá. Quem temos aqui hoje? Temos a querida Renata Brasil. Quem que é a Renata Brasil? A Renata é uma designer de interiores, queridíssima. Ela é CEO da Comprar e Decorar e tem o propósito de facilitar a comercialização e transformação de imóveis. Renata, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho quem é você. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, como a Lívia falou, eu sou a Renata Brasil e a Lívia a Eliane foi me deu a mentoria no Sebrae, né, durante
o programa Ali. E, bom, a minha empresa, o que ela faz? Eu vou falar um pouquinho da empresa e depois eu falo como que eu comecei a empreender, né? Eu tenho a Comprar e Decorar, que tem como objetivo acelerar a venda e a locação de imóveis, e também faço estudo de viabilidade para Airbnb, para locação por temporada. Bom, como que isso surgiu, né? Isso surgiu depois de que eu tive filha, há 4 anos atrás, e eu sempre trabalhava dentro de escritórios, mas eu sempre quis ter meu próprio negócio, né? Então eu ficava vendo como ter meu próprio negócio, e só que é engraçado falar isso, mas eu não queria continuar a projetar, né? Fazer projetos de arquitetura e interiores. E convivendo, depois de ter a minha filhinha, eu comecei a trabalhar também dentro de imobiliárias e com agentes imobiliários, e eu comecei a ver as dificuldades que eles tinham, né? Tanto os donos dos imóveis, como os agentes imobiliários, para conseguir comercializar mais rápido, né? Locação ou venda de imóveis. E aí que eu comecei a desenvolver um serviço que dentro dele tem um home staging, né, que eu acho que até vi umas carinhas aqui de umas home stagers também, que tem esse serviço dentro dessa aceleração, e com isso a gente consegue acelerar a venda de imóveis aí, assim, eu tenho muito orgulho de falar que todos os imóveis que eu trabalhei até hoje não ficaram parados, não chegou a 1 mês, tanto venda como locação. Então, é realmente uma coisa que funciona, né? E que foi realmente de uma dor que eu percebi, tanto dos donos de imóveis, como dos agentes imobiliários. Então, eu comecei a juntar tudo isso, tipo, montar o quebra-cabeça, né, do que faltava, e aí eu ofereço nesse serviço e eu consigo ajudar os agentes imobiliários e os donos de imóveis a acelerar a venda pode ser residencial, pode ser comercial. Então, essa é a minha história aí de como surgiu a empresa. Legal, muito bom. Então, partimos. Lembrando novamente, quem tiver dúvidas, tiverem curiosidades, fiquem à vontade para questionar a gente aí no chat, tá? Ai, gente, desculpa que eu sou um pouco tímida, tá? Fique super tranquila, não tá nada tímida, tá tranquila. Mais uma vez, pessoal, quem tiver, para a gente otimizar um pouquinho aí a transmissão e a internet não nos prejudicar em nada, quem não for uma das expositoras aqui, que estiver falando com a gente, por favor, mantenham as câmeras fechadas, que aí a nossa transmissão ela fica um pouquinho mais leve, tá? Vamos lá, então. Temos também a nossa querida Cláudia. A Cláudia é arquiteta. Ela é empreendedora, está à frente do escritório dela mesma, da Cláudia Roxo Arquitetura. Ele é especializado em projetos de reforma de apartamentos e conjuntos comerciais. Cláudia, muito obrigada pelo aceite do convite. Seja muito bem-vinda e conta para a gente um pouquinho sua história. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Lívia e Eliana. Acho que é sempre uma oportunidade poder falar do nosso trabalho. Sempre bom, né, ter essa oportunidade, até para também ir treinando para ir quebrando o gelo nas próximas experiências. E contando assim um pouco sobre o meu escritório, eu acho assim que a vontade e a coragem, né, de abrir um escritório foi uma coisa que eu acabei recebendo por influência dos meus pais, porque eles sempre foram empreendedores e tiveram os próprios negócios, então eu cresci acompanhando a rotina deles. Aí logo depois de formada, eu tive um breve ensaio, assim, fiz alguns projetos autorais, autônoma, mas ainda não me sentia segura para enfrentar, né, essa etapa. E trabalhei durante um tempo, então fui procurar emprego, que é aquela sempre a vontade de empreender ou procurar emprego, né? Então eu fui lá, procurei emprego, trabalhei durante um tempo no escritório de arquitetura, mas não era a minha vontade, assim, acho que eu tenho mesmo esse espírito empreendedor e acabei saindo. Hoje o escritório completou agora em junho 3 anos, e a gente trabalha com projetos de reformas para apartamentos de médio e alto padrão e projetos para espaços corporativos. Nesse período todo já
diversas fases, assim, né? São muitos aprendizados que a gente vai tendo ao longo, né? Porque aquele momento que você pensa, no primeiro momento em fazer um projeto, você só pensa no serviço que você vai oferecer. E depois de um tempo você vai aprendendo que tem um monte de outras coisas que vão influenciando nesse trabalho, assim. Então, no começo, assim, foi muito um momento de entender um pouco o mercado, o nicho de mercado, entender a precificação, aprender as ferramentas de marketing e ferramentas financeiras, que são coisas que não são ensinadas, né, na faculdade. Assim, acho que a faculdade é muito técnica, a faculdade de arquitetura. Então, eu tive esse momento. Aí, hoje, o escritório está numa hub de arquitetos, que é a Academy, conheço a rede lá também. E a Lívia também acabei conhecendo lá por intermédio de uma outra colega arquiteta. Então, é muito legal, assim, esse ambiente que a gente está hoje, porque tem muita troca entre os profissionais, eu acho, tanto de experiência como de fornecedores, assim, como diz, assim, um ecossistema muito, muito vivo, assim. E acho que é isso. E aí, a minha visão, assim, como empreendedora, eu acho que assim, a gente sempre tem que estar buscando se aperfeiçoar, assim. Então, eu estou sempre buscando, através de livros, através de palestras, participando de mentorias. A Lívia é a minha mentora. E buscando melhorar, inovar, novas metodologias. Acho que é isso. Legal, Cláudia. Estava complementando aqui, mas meu microfone estava fechado. Né? Aquelas puxadas de orelha, né? E vamos junto, não, vai dar certo, vamos lá, vai dar certo. Esses acompanhamentos, eles são bastante importantes, né? As empresas, elas se agarram em algumas oportunidades e em pessoas também, né? E pessoas fazem negócios com pessoas. E a empatia, ela tá, né, a palavra da moda agora, né, empatia, que a gente se colocar no lugar do outro, a gente entender a dor do outro, e nós, enquanto empresas, enquanto pessoas, né, quanto mais a gente faz isso, mais a gente se aprimora no que a gente está entregando, no que a gente precisa sanar de dores ou de entregas diferenciadas por aí. Aquele diferencial, ele já não é mais tão na moda, agora na moda é a empatia, né? O que acaba dando na mesma, mas a gente muda um pouquinho a vertente do olhar, né? Show, Cláudia, obrigada pela sua apresentação. Vamos lá para nossas terceiras convidadas. Terceiras por quê? Porque são duas, a duplinha linda da Andréia e da Renata Schwer. Elas são agentes na Velhice Turismo desde 1987. Olha que bonito isso. Uma empresa bem madura, bem interessante que está aí no mercado. Queridas, contem um pouquinho de vocês, da história da empresa de vocês. Tentem, né, de alguns aninhos aí, resumir em alguns minutos. Sim. As partes mais importantes aí para nós. Então, a agência vai fazer 33 anos agora, né, em julho, e a agência começou em 1987, do sonho do meu ex-marido, que ele adorava viajar, ele tinha um monte de panfletos e material de viagem, e ele achou que, então, era fácil ter uma agência de turismo. Aí eu lembro que eu entrei uma tarde numa casa que eles tinham alugado para começar a agência e tinha papéis espalhados por todas as mesas, porque naquela época, muito tempo atrás, tinha que ter uma série de documentos para você poder trabalhar como agente de turismo. E eu peguei e comecei a organizar essa parte, e foi aí que eu tive contato. Aí eu fiquei 2 anos na agência, cuidando dessa parte administrativa, abrindo crédito com as companhias aéreas, tirando o registro que precisava da Embratur, SNEA, para poder emitir os bilhetes. É tudo muito burocrático. Aí fiquei 2 anos nesse processo, e depois de 2 anos eu falei, não quero continuar na agência, porque eu era fonoaudióloga, e eu tinha um consultório na Moca e me dedicava muito, fazia cursos, uma série de coisas. Aí fiquei durante 2 anos na agência e depois eu me afastei, porque estava me atrapalhando muito no consultório. Aí o que aconteceu?
eu fiquei grávida e meus filhos nasceram depois de uns 10 anos, né? Gêmeos. Meus filhos gêmeos nasceram e a pessoa que tomava conta da agência não queria mais cuidar. Então, meu ex-marido ficou na minha orelha, o que vai ser a agência? Nossa, facilita um monte de coisa para a gente viajar, é muito legal, e bababá, bababá, porque ele mesmo nunca ficou na agência. Aí eu peguei e fui cuidar da agência, de novo na parte administrativa, e o que aconteceu? Em seguida eu fiquei grávida de novo. Aí eu acabei falando com a minha irmã aqui, minha sócia, ela era assessora de imprensa e ela trabalhava só meio período. Aí ela acabou vindo me ajudar, ela fez, se você quiser o outro meio período, eu venho te ajudar. E eu lembro que ela sempre comentava assim, que ela gostava de ver o marido dela trabalhar, porque achava que ele era super envolvido naquilo que ele fazia, que ela queria encontrar alguma coisa assim para fazer. E aí ela se apaixonou pela agência e acabou comprando há 25 anos atrás, né? Vai fazer 26 agora, os meninos vão fazer 26. Ela acabou comprando 50% da agência, e com a minha separação eu fiquei com os outros 50%, e a gente está juntas nesse processo, já faz 25 anos ela como dona de metade da agência, e eu fiquei dona há uns 12, 13 anos, 15 anos. Mais um pouco, uns 15 anos. Uns 15 anos. E essa fase que a gente está juntas foi uma fase de grande crescimento da agência. Vamos mudar a tela, porque eu acho na outra que a gente enxerga as pessoas, fica mais legal. Aí, a gente sempre procurou fazer um monte de cursos, um monte de coisas para poder estar sempre atualizada com tudo que tem de mais novo no mercado. A gente é super preocupada. A Lívia foi nossa mentora no Projeto Ali, né? E ela viu o nível de preocupação, porque a nossa principal preocupação era o tempo que a gente levava para dar o retorno para os passageiros. Que é um atendimento muito personalizado, o nosso trabalho é muito personalizado, né? A gente faz essa assessoria nas viagens e monta os roteiros muito personalizados. E o que as pessoas não costumam saber é que, assim, isso não tem um custo extra para o cliente. Então, a pessoa fala assim, eu vou comprar na agência, elas vão me montar personalizado, vai sair muito mais caro. Não, quem paga a agência de turismo são os fornecedores, a gente trabalha com base em comissionamento. E isso é uma coisa que a gente quer muito sempre divulgar e não sabe como fazer essa informação chegar nas pessoas. Então, esses roteiros totalmente detalhados que a gente monta, incluindo os traslados entre uma cidade e outra, navio, tudo não tem um custo adicional para o cliente, porque quem remunera a agência são os fornecedores, né? Você quer complementar alguma coisa? Isso. E estamos sempre em busca de inovação, aí foi quando a Lívia apareceu na nossa vida, né? É verdade. É isso. Então, meninas, a gente tem um mix bom aqui de empresas que trabalham praticamente exclusivamente para o mundo físico, né, para o mundo palpável, para o mundo pegável, né, e a gente está nesse momento, inclusive, fazendo esse chá, essa conversa aqui, da forma que nos é permitida, da forma possível nesse momento, né, e aí a gente vai tentar extrair um pouquinho de vocês, o que é que vocês estão fazendo para se reinventar, né? O que vocês estão fazendo para pensar em novas formas de entrega para o cliente, em novas formas de ser percebidas pelo cliente, né? O que vocês estão trazendo aí de formas de como o cliente enxerga vocês, o que vocês entregam para eles.
Vamos na ordem da apresentação aqui, que começamos pela Renata Brasil. Temos 2 Renatas, então Renata Brasil, primeira. Renata, conta pra gente um pouquinho como é que seu cliente te enxerga, o que você faz ele ver em você, como que você entrega isso, e principalmente os desafios que você tem enfrentado agora para essa etapa online, virtual, aí, que a gente não consegue pegar nas coisas mais, nem nas pessoas, ai, que desespero, né? Bom, primeiro uma coisa é assim, no começo, quando eu comecei a oferecer, né, o serviço, as pessoas não entendiam direito o que eu fazia. Falava, você é arquiteta, mas não, ou você é corretora de imóveis. Eu falava, não, o que eu faço é marketing imobiliário, né? Então, mas tá, e por que isso? Então, era difícil mostrar para eles e eles entenderem o benefício disso, né, de que realmente isso ajudava eles a vender e alugar os imóveis deles, né. E aí, o que eu sempre procurei foi, em tudo que eu faço, envolver tecnologias. Então, e assim, tudo, antes mesmo da pandemia, sempre me dediquei ao site, a Instagram, né, sempre fiz um trabalho virtual, né, como a gente diz, e até porque é dessa forma que chegam alguns clientes também. E aí, quando começou essa coisa de quarentena, uma que é ficar em casa, né, não tem como sair, e alguns serviços a gente tinha que visitar o imóvel, né, ou fazer o homestaging físico, que a gente fala, que é fazer a ambientação no local mesmo. E aí, antes disso, eu já estava começando a desenvolver e oferecer o homestaging virtual. Então, o que que aconteceu? Começou a pandemia, então eu comecei a atender os clientes do jeito que eu estava atendendo antes, porque tem cliente que para vocês terem noção, eu nunca nem conversei com ele nem por vídeo, é só por telefone, né? Então, né, continuaram os clientes, lógico que diminui, mas ainda está tendo aí procura desse novo serviço que eu comecei a divulgar mais, que é o homestaging virtual. Então, assim, mas a gente vai adaptando, né? Até porque eu tenho filha pequena, então a gente tem que diminuir um pouco o ritmo. Eu diminuí um pouco de fazer lives ou stories no Instagram, mas assim, é porque a gente tem que, né? Não dá para fazer tudo, não tá normal, né? Então a gente tem que ir vendo até o que é prioridade e até para nossa cabeça, né, também, para a gente ficar tranquila. Então, assim, os clientes continuam, mas muda, né? Então, mudaram os tipos de clientes e eu consigo atender aqueles que realmente sabem, entendem que não é necessário visitar o imóvel ou coisa assim para poder entregar o trabalho. E aí eu sempre friso isso, que antes mesmo eu já conseguia atender dessa forma. Então, agora a gente continua atendendo do mesmo jeito. Legal, Renata. Você, a Cláudia e as demais também já mencionaram a questão de, eu tive filho, aí eu engravidei, aí tal, né? Essa rotina feminina, né, isso certamente muda todo o processo, né? Muda todas as vontades, muda todas as direções, e isso é o nosso dom de se adaptar também a muitas situações, né? Nosso dom feminino de conseguir fazer esse rebolation todo. Enquanto a máquina está lavando, o arroz está terminando, ou a criança está chorando, já está acalmando. Enfim, estamos aqui fazendo live, então, né? Passamos uma maquiagem linda, maravilhosa, estamos aí. Então, esse poder de adaptação, né? Essa adaptabilidade, flexibilidade, enquanto pandemia, sem pandemia, ou seja, o momento que for, uma vertente extremamente importante para qualquer empresa, né, para qualquer empreendedor. Então, estar sempre atento a essas possibilidades e se flexibilizar, né, e se adaptar às situações que tiverem na mão. Joia, bacana, Renata. E você, Cláudia, como é que seu cliente te enxerga? O que você está fazendo aí de diferente para ser vista, além de estar aqui conversando com a gente, claro. É complicado, assim, meu trabalho, ele é bem, assim, eu acho que é físico mesmo, né, você está bem presente, assim, porque tanto é o espaço que a gente precisa visitar para ver, para entender melhor o projeto,
o cliente é uma questão de amostra, que nem tinha várias lojas que estavam atendendo, mas o cliente fala assim, mas como que eu vou comprar sem sentar no sofá, assim? Então, sim, existe... E as lojas super parceiras, assim, entregando amostras, agora abrindo com horários, são com os horários marcados, né? Então, a gente marca com os vendedores, não é chegar na loja e entrar, mesmo com a abertura do comércio, eles estão fazendo com horário marcado, por questão de segurança com o cliente, né? Então, a gente tem se adaptado. Eu, até nesse momento, eu até prefiro quando as reuniões são online, porque a gente consegue se ver, né? Senão a gente fica com aquela máscara na cara, falando abafado. Talvez sendo bem confuso. Eu tenho usado, assim, eu já tinha algumas ferramentas que eu usava online, eu tenho usado bastante uma que é o Loom, que você faz a gravação online, mostrando a sua tela. Então, eu consigo apresentar projetos dessa forma para o cliente, eu consigo trabalhar com os meus assistentes nessa forma. Então, assim, eles estão projetando na casa deles, me mandam, aí eu vejo, faço feedback falando, porque às vezes só anotando e-mail, essas coisas sempre acaba tendo um ruído de comunicação, assim. E aí, na questão, assim, do valor que o cliente enxerga, assim, no nosso trabalho, eu gosto de ter, assim, sempre 2 pontos, assim, que eu gosto de trabalhar bastante na experiência do cliente, que é a questão da confiança no nosso trabalho e a questão da personalização do projeto. A confiança, porque, assim, quando o cliente decide fazer uma reforma, seja ela residencial ou comercial, eu acho que ela naturalmente já envolve um monte de ansiedades, assim, porque são várias escolhas que o cliente tem que fazer, são vários assuntos que ele desconhece. Então, assim, que a gente fala umas palavras que nem caixilho é uma palavra que você fala, todo mundo faz aquela interrogação, é a janela, que a gente fala diferente. E existe um custo alto, né? É um investimento que a pessoa faz. Então, assim, realmente já causa essa ansiedade. Então, como a gente trabalha com isso? A gente busca sempre ter uma forma clara e objetiva de todo o processo que ele vai passar aqui no escritório, que começa desde o projeto da obra até o acompanhamento, desde do início do projeto até o acompanhamento da obra. E também a gente participa do pós-obra, que é o momento de adaptação do cliente na casa dele, que é o momento que ele vai testar se funcionou, se não funcionou. Tem muitas vezes que tem a troca também, assim, as lojas parceiras, a gente consegue trocar coisas que, independente, não funcionou para o cliente, depois que ele testou pessoalmente. E a outra questão é a questão da personalização do projeto, que a gente gosta bastante, assim, aqui, de ouvir, assim, o que o cliente tem para dizer, assim, trazer as histórias deles, os gostos, as referências. Se é um cliente comercial, assim, a gente acha super importante também entender quem são os clientes desse cliente, qual é o objetivo dele com os clientes, qual é a mensagem que a empresa quer passar, qual é a identidade da empresa, porque eu acredito bastante que o espaço ele tem a capacidade de comunicar. Então, assim, seja num cliente residencial ou num cliente comercial, eu acredito bastante nessa personalização do projeto. Assim, é uma coisa que a gente entrega para o cliente. Acho que é isso, assim. Realmente, assim, está difícil a pandemia, porque as obras estão muito reduzidas, mas a construção civil está podendo fazer. Tem o prédio que só pode dar 1 a 5, aí eu tenho uma outra obra que só pode entrar 2 pessoas por dia para fazer a obra. Então, uma obra que terminaria 1 mês, a gente já está prevendo terminar em 2 meses. Então, apesar de poder, tem muitas restrições, né? Então, aí, novamente, né, há necessidade de se flexibilizar e se adaptar a essas possibilidades. Ela demoraria 1 mês, então a gente vai expandir esse prazo para mais 1, né? Ou enfim. De novo, né, as capacidades de flexibilização e de adaptação, elas são muito, muito importantes. Legal, né? E a gente tem muito da tecnologia a nosso favor. Então, a Renata tem um pouquinho de já estar nesse mundo desde sempre, então continua e aprimora, né? Quem não estava passou a estar, e quem ainda está resistente, certamente está há muito tempo de férias, né? Então, nesse sentido, tentar aceitar as novidades e a mudança que tem acontecido também é um passo extremamente importante. Joia, obrigada, Cláudia. E vocês, meninas da Venice, como é que o cliente enxerga vocês? O que vocês estão fazendo para serem vistas? Conta um pouquinho para nós. Então, a
A gente sempre usou bastante o Instagram, o Facebook e o e-mail marketing, que a gente mandava uma vez por semana com alguma coisa que a gente achasse super interessante. Os nossos clientes sempre acessavam a gente ou por e-mail ou por telefone, eram poucos os contatos físicos. O que está diferenciando agora é que o setor de turismo realmente ficou bastante impactado com tudo isso que está acontecendo. Mas os nossos canais de acesso já eram esses, sabe? O telefone, e-mail. Era muito difícil algum cliente que viesse lá na agência para fechar a sua viagem. Então, lógico que nunca a gente pensou que a gente iria ficar trabalhando em home office, mas hoje a gente vê como uma opção muito válida para a gente. E esse tempo a gente ficou aproveitando, a gente fez uma série de treinamentos, muitos treinamentos. Os parceiros estão proporcionando muita coisa, então, hotel, operadora, estudando destino, estudando formas novas de fazer as coisas, e na nossa parte de mídia social também, né, começamos, agora a gente até deu uma parada para resolver algumas outras coisas, mas assim, também intensificando o blog, e entrando em contato com os passageiros um a um, no contato mais personalizado, que acho que faz parte até do nosso perfil de atendimento, esse perfil mais personalizado mesmo. E a gente usa bastante o Instagram, eu acho que talvez agora até teria que ter mais posts diários em função de que as pessoas estão ficando muito tempo no Instagram, e o Instagram é uma vitrine para o turismo, e muita gente está postando muito, então talvez a gente tivesse que postar mais também, mas as nossas postagens sempre são muito trabalhadas, então a gente fez uma campanha que se chama Memories, que são as memórias dos nossos passageiros, então eles estão aparecendo no nosso Instagram, e isso está sendo bem legal. Outra movimentação que a gente fez foi de repostagens de posts que foram bastante curtidos no passado. E a atualização, sempre que algum hotel vai abrir, ou alguma companhia aérea está mostrando como está sendo o procedimento dela agora para voos, aí que a gente acha interessante as pessoas estarem sabendo qual é a preocupação dos destinos, com esse momento que a gente está vivendo. Então, tudo isso a gente tenta levar para os nossos passageiros. Aproveitamos também para reformular o nosso site, então, a gente está com uma home nova, com mais informações. Então, aproveitamos esse tempo também para fazer essas adaptações do que a gente julgava importante, e no dia a dia, na correria, a gente não fazendo, até o telefone, que fazia muito tempo que a gente estava para mudar, para ser por VoIP, até para atender de final de semana, ou em qualquer horário além do celular, e aí agora a gente implementou isso, por causa do home, estamos usando telefonia com VoIP, também que é muito mais prático. E a gente sempre tem um relacionamento, assim, com os nossos passageiros, né, meio de acompanhar a viagem toda, então tem desde o momento que a gente começa a montar a viagem, enquanto o passageiro está viajando, muitos dos nossos passageiros, quando está na viagem, fica mandando fotos da viagem para a gente. É uma coisa que a gente adora. Esse hotel é bárbaro, ai, nossa, que legal isso daqui que você sugeriu, e bababá. A gente vai viajando junto, na verdade, né? E vai dando um reforço bastante positivo, assim, para a gente. E aí tem o pós-viagem também, né? O pós-viagem. Se precisa de qualquer coisa, ou até para saber, porque para a gente se atualizar, até de como estão os fornecedores, como que está o hotel, como... Enfim, tudo é importante, né? Que são experiências que a gente vai juntando e coletando para passar para outros passageiros também. A gente funciona assim meio como um concierge para o viajante, porque aí de repente você fala, será que dá para fazer reserva em tal restaurante?
eu queria tanto ver um show na Broadway, né? A gente faz as reservas, faz tudo. A gente paparica e mima bastante nossos passageiros. Que legal, gente. Muito bom ouvir a experiência de vocês, especialmente agora nesse tempo de quarentena, que não está sendo fácil para ninguém, né? De repente as coisas mudaram da noite para o dia, né? Exigiu de nós uma postura, atitude diferente. E é muito bom ver vocês aqui hoje de pé e conseguindo também levar a empresa de um modo diferente, né? Fazendo com que os clientes enxerguem vocês, mesmo com essa pandemia, com as restrições que a gente tem, e vocês continuam entregando valor para eles. Então, eu acho muito pertinente, muito importante. Eu acredito que o programa Ali, em alguma medida, ele meio que impulsionou, trouxe alguma vantagem competitiva para aqueles que estavam, né? Alguns feedbacks que a gente teve, eu ali, foi de que sem o Ali seria muito mais difícil. Então, assim, tendo um apoio com quem conversar, para fazer testes muito rápidos, para poder verificar com o cliente a validade da solução, enxergar problemas, ver outras perspectivas foi muito importante. E a gente percebe que vocês estão nessa jornada, né, de muito tempo, mas é algo muito atípico que vocês estão fazendo agora, né, lidar com esse cenário. E parabéns para todas vocês, desde já, vocês são mulheres guerreiras, vocês são empreendedoras de sucesso já, e todas aquelas que estão aqui presentes, né, que são empreendedoras ou que querem empreender, sigam esse exemplo. Uma das coisas que a Ali sempre comenta e que eu reforço é que para a gente inovar e manter o sucesso, né, a gente crescer enquanto empresa, enquanto indivíduo, a gente precisa manter a mente aberta para as coisas, né, para a vida. Então, não achar que a gente sabe tudo, que já aprendeu tudo, que já é o bastante. Não, a gente continua em jornada de aprendizado e é muito importante que a gente reconheça isso, que a gente se envolva com parceiros. Aqui a gente tem exemplo da Renata, da Cláudia, que estão num ambiente em comum, que é o ambiente da Arcademy, e vários outros, né, profissionais. Então, se agarrar em outros profissionais em parcerias também é muito importante, especialmente para os pequenos, né, que têm menos força do que os médios e grandes. Então, é muito importante, tá? Eu vou lançar uma outra pergunta, eu sei que a gente está com o tempo já um pouco curto, a conversa está muito legal. Eu vou lançar uma outra pergunta, vou pedir para as meninas para serem um pouco mais breves nas respostas, e outras perguntas que lançarem no chat, a gente pode deixar as meninas para que elas respondam em um outro momento, a gente distribui isso no e-mail de vocês, tá? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, a gente destacou algumas, mas seria legal, eu vou ver o chat, gente, porque talvez tenha tido alguma pergunta agora. Não tem. Como que vocês realizam o processo de melhorias internas, né, em termos de serviços? Eu sei que vocês já colocaram aqui alguns pontos, mas gostaria de saber como que esse processo acontece, tá? De vocês identificarem uma oportunidade e fazer as melhorias nos serviços que vocês oferecem. Como que se dá? E aí eu volto a roda novamente com a Renata, para que ela comece, e posteriormente a Cláudia, depois a Renata, né, e a Andréia. Por gentileza, Rê. Oi. Tá, de melhorias, você diz... De entrega de novas soluções, né? Você enxerga uma oportunidade, você verifica uma oportunidade. Como que se dá esse processo? Então, por exemplo, dessa situação da pandemia, né, e começou a ficar todo mundo em casa, então eu comecei a oferecer, por exemplo, consultorias online. Então, e logo na primeira semana, eu fiz uma consultoria de adaptação de um flat, né, para tornar ele Airbnb. Então, isso foi tudo online, e aí a própria pessoa está executando. Então, assim, o que eu procurei foi formas de ajudar as pessoas através de consultorias para começar a continuar a entrar cliente, né? Então, essa foi uma das estratégias que eu tive, né? Além como eu falei já, do homestaging virtual, por exemplo. Legal, Rê, muito bacana.
Mais alguma outra questão que você tem? Ou já encerrou? Acho que já. Ok. Cláudia, por gentileza, conta pra gente um pouquinho, então, da sua experiência em relação à entrega de novas soluções. Então, aqui no escritório eu faço assim, ao finalizar o projeto, todo o serviço que a gente finaliza, a gente faz uma reunião interna, onde são apontados tudo o que foi feito, assim, tudo que teve de bom, tudo que deu errado, e é um momento muito interessante, porque nesse momento acaba surgindo novas planilhas, é um momento que acaba surgindo novos detalhes de desenho, de coisas que de repente faltou informação e não ficou do jeito como a gente tinha planejado. E é um momento que temos também a parte do filtro dos fornecedores, que é aquela parte assim, não, olha, esse fornecedor foi muito legal, não, esse fornecedor, assim, ele é bom, mas não para esse tipo de serviço, porque também tem esse filtro, e aquele assim, não, esse fornecedor nunca mais, só deu dor de cabeça, e a gente não pode indicar ele, porque como, né, a gente acaba indicando a pessoa, a gente sempre tem essa relação de responsabilidade com quem a gente indica. E é um trabalho que é bem de apuração, assim, a gente vai sentindo e entendendo, às vezes um tipo de fornecedor serve para um serviço, mas para um outro já vê que não dá para indicar. E aí, assim, ainda em processo de implantação, depois até da mentoria com a Lívia no programa Ali, a gente está desenvolvendo um questionário interno para receber o feedback direto do cliente. Mas uma coisa que a gente ainda está vendo como vai fazer, porque assim, o processo às vezes é muito longo, né? Às vezes são 6 meses que a gente fica com o cliente. Então, aí depois de 6 meses, você chegar com uma pergunta do que aconteceu lá no começo, e a gente não sabe se a pessoa ainda vai ter essa coisa fresca na cabeça para responder, né? E, ao mesmo tempo, também a gente fica sempre sem graça de ficar fazendo um monte de perguntas para o cliente, ou pedindo para ele responder os questionários, assim. Então, essa parte ainda estou na parte de implementação. Mas essa parte da reunião, a gente gosta de fazer assim que terminou o projeto, porque fica bem fresco tudo o que aconteceu, assim, para poder ir aperfeiçoando. Bacana, Cláudia, muito legal. A Tati, ela está fazendo uma pergunta para você, especialmente. Aí eu vou abrir um pouquinho aqui para que você consiga responder para ela. Ela quer saber um pouco sobre como que funciona o Hub para arquitetos lá da Arcademy. Então, a Arcademy é uma empresa, né, que é o do Rafael e da Ana, e agora eu sei que é uma sociedade maior, assim, e é uma seleção que é feita, né, então na unidade que eu estou são 40 escritórios de arquiteturas, e a gente passa por uma seleção para estar lá, não sei assim, muito como explicar. Assim. Tem um espaço físico e também tem um espaço que assim, tem mentorias, a gente tem bastante apresentação com fornecedores. Existe como se diz? Existem fornecedores também que são Homologados, né? São homologados, E tem uma parceria com a Arcademy, então eles estão lá dentro como expositores e são mantenedores do espaço também, junto com a gente. Então, a gente acaba... E aí, o escritório paga pelo espaço, assim, e por toda essa mentoria, né? Com uma mensalidade. Legal. É legal que lá só tem arquitetos e designers, né? Então, a gente tem muitas essas trocas, até de experiências com os fornecedores, né, Cláudia? Se é bom, se é ruim. Tem eventos também, tem muitos eventos com os fornecedores. Então, tudo isso E tem a sala de amostras também, que é um local onde a gente... Isso é muito bom para quando vai fazer reunião. Às vezes a gente tá tudo no papel, né, ou no 3D, e a pessoa não sabe direito o material. Então, lá tem uma sala de amostras que a gente pode pegar, o piso é esse aqui, é essa cor, esse material é esse, né, essa textura. Isso que é bem interessante ter nesse espaço. E também uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, como lá não é mais só um pequeno escritório de arquitetura, né? Você é um grupo de escritórios. Então, assim, o fornecedor, ele vai te atender de uma forma melhor. Assim, várias vezes a gente consegue preços melhores, porque ele vê como, assim, vai trazer vários projetos, né? Assim, eu acho que isso é meio interessante também. Uhum.
E a Arcademy, estão perguntando, a Arcademy tem agora em vários estados, tem Florianópolis, tem em Florianópolis, acho que vai abrir em Porto Alegre, tem Brasília, tem Curitiba, tem bastante lugares agora. Legal. É um ecossistema, né, onde permite com que vocês se desenvolvam, vocês têm ali outras especialidades também, outros profissionais trabalhando junto, tem os fornecedores, então é meio que um ecossistema, é como se fosse meio que uma incubadora, né, uma aceleradora, né, de empresas. Então é bem bacana, para quem não conhece ainda vale a pena, tá, gente? Dar uma pesquisada, uma monitorada para os arquitetos, eu vi que a Silvia também perguntou aqui, interessados, é bem legal. Bom, então vamos falar um pouquinho, Renata e Andréia, sobre como que se dá, então, o processo de construção de soluções para os clientes de vocês. Por gentileza. Então, eu queria falar um pouquinho do projeto Ali, da importância que foi a Lívia lá trabalhando com a gente, né? Eu acho que funcionou muito como um catalisador, porque coisas que a gente demoraria para processar e ver como é que ia fazer, o que ia mudar, como é que ia alterar o procedimento para ficar melhor, a Lívia trouxe na gente um olhar, além do foco do que a gente estava trabalhando, um olhar que permitiu que a gente agilizasse esses processos, né? Então, a gente conseguiu instituir checklist para que não tivesse nenhuma falha no material que a gente estava entregando, alguns procedimentos assim que foram essenciais para a gente. E com o final do projeto, mesmo que a gente entrou nessa fase de quarentena, todo mundo dentro de casa, o turismo parado nesse momento, que ficou muito assim... Mudou um pouco o foco do projeto nessa parte final, mas mesmo assim, a Lívia deu muito apoio, muita ideia, discutiu bastante com a gente, quer dizer, fugiu do projeto inicial, né, dos problemas que a gente estava levantando, e, na verdade, acabou mudando um pouco o foco, mas foi bem importante também ela ter estado com a gente, e o final do processo foi assim, mas como assim? Você vai ficar longe da gente? Como é que vai ser? E, sei lá, e aí a gente manteve esse relacionamento com ela, e a gente está, assim, muito otimista com a retomada, né, que acredito que a partir de outubro, novembro, dezembro, já vai ter a retomada. A gente não atua só na área de agenciamento, a gente participa de feiras também, uma série de outras coisas, que realmente foi tudo muito importante do trabalho que a gente fez, né? Bacana, muito legal. E já estão com saudades, né? Dali, já percebi. Foi! É outro projeto, né? Eu acho que tinha a parte 2, a gente não ficou satisfeita. Com toda certeza, estamos todo mundo com saudade. É verdade, é verdade. Muito bacana. Gente, conversa tá uma delícia, tá muito bom, mas a gente precisa caminhar para os encerramentos. E aí eu queria que cada uma de vocês aí, de uma forma bem breve, bastante sucinta, falasse para nós aqui, para quem está assistindo, e que mensagem que vocês querem deixar, né? O que as pessoas que querem empreender, ou as empresas que já estão presentes aqui, que, né, estão participando dessa conversa com a gente, o que tem que ficar de ponto-chave, assim, como se vocês pudessem resumir em 2 palavras. O que tem que ficar de recado primordial para essas pessoas? Rapidamente, Cláudia, fale para nós. Mudei a ordem, só para atrapalhar o negócio. Isso. A Cláudia Não, eu acho que, assim, não desistir. Todo mundo quebra a cara. Boa. E foi só uma ideia que não deu certo, entendeu? Bola para frente, e acho que é importante não desistir. E aí eu vou falar mais uma outra coisa também.
É super importante, que é uma coisa que eu tenho usado muito agora no momento, é não fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim, então, focar. Separar o momento que você está dedicado na parte do empreendedorismo, que é a parte que é você separar horários para fazer as coisas que a empresa precisa e separar horários que é diferentes para o escopo do trabalho que você tem que prestar, assim, porque eu acho que é fundamental para fazer as coisas bem feitas é a gente organizar e fazer uma de cada vez. Legal, joia. Renata Brasil, deixa os seus 2 pontos. Oi. Eu acho que é nunca desistir mesmo. E assim, eu sempre coloquei uma coisa, que eu nunca tive medo do que os outros vão pensar ou coisa assim. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente começa com coisas básicas, né? E a gente sabe que muita gente vai, às vezes, olhar, vai criticar, mas assim, o negócio é nunca desistir, acreditar no que você está querendo construir, o que você está construindo, e também sempre pensar fora da caixa. A gente, às vezes, pensa muito em padrões, sabe? Eu nunca fiquei pensando muito em padrão. Então, por isso que aí, hoje em dia, eu consegui mostrar que eu não sou só designer de interiores e não sou corretora de imóveis, né? É um serviço que é diferente, e que aos poucos as pessoas estão entendendo, e assim, pensar fora da caixa. Porque eu acho que quando a gente começa a ficar muito no padrão, a gente não consegue ver outras possibilidades, né? Outras formas de vender serviços, outros tipos de serviços. Isso, Legal. E nunca ter medo. Show. E vocês, Renata e Andréia, os 2 pontos que vocês acham que são primordiais? Dedicação e persistência. Cortou um pouquinho seu áudio, fale de novo. Dedicação e persistência. Legal. Eu acho que todo negócio exige bastante dedicação e você tem que ser persistente, porque vai errar, tem que se levantar e seguir em frente. Eu acho que é isso. Legal. Muito Manter bom. o foco, né? Eu falei que é foco e fé, né? Isso. Eu diria mais uma coisa, força também, foco, força e fé. É verdade, é isso mesmo. Vamos acrescentar o chá no final agora, né? Foco, força, fé e chá. Isso. Joia. Isso mesmo, isso mesmo. Queridos, então, vou abrir o espaço para vocês fazerem os seus agradecimentos. A gente está fechando, finalizando aqui. Foi um papo muito gostoso. Eu não vou me estender no meu, porque o meu é o último. Vamos lá. Renata Brasil, vamos voltar à ordem. Renata Brasil, o espaço é seu. Bom, queria agradecer, primeiro dizer da Eli, né, que foi assim, ela sabe, né, Eli, quantas vezes a gente aí nas reuniões, e ela nunca deixando eu desistir, às vezes eu na minha maior bagunça, porque quem tem filho sabe como é, né, ainda mais agora dentro de casa, é uma loucura mesmo, mas ela nunca deixou eu desistir, né, e eu acho que isso é muito importante, a gente nunca sabe tudo, a gente nunca é melhor que ninguém, e é muito bom ter alguém para a gente poder conversar, organizar as ideias, sabe, isso para mim é ótimo, e eu sempre procurei isso, não tenho medo, assim, de escutar a opinião de outros também, eu acho isso muito importante, e para empreender, você tem que sempre estar com a mente muito aberta, e mulheres, a gente sabe às vezes como é difícil, né, hoje em dia a gente já conquistou muitas coisas, mas a gente sabe que ainda assim é difícil, então nunca deixar ninguém deixar a gente para baixo, jamais. E senão você vai lá, chora um pouquinho, fica quietinho, depois já volta, passa uma maquiagem e vai. Isso mesmo. Legal. Show, obrigada, Renata, pelo aceite novamente. E os contatos da Renata estão aí, fiquem à vontade para contatá-la. Cláudia, seus agradecimentos finais. Bom, queria agradecer a Lívia, a Eliana pela iniciativa, assim, uma experiência, foi muito legal. Estou vendo comentário aqui, o pessoal, estou vendo que gostou, queria agradecer ao pessoal que participou, assistindo a gente também. E é isso, agradecer meus filhos que ficaram no cinema e não vieram me atrapalhar. Marido que deve estar trabalhando e assistindo ao mesmo tempo. E
E é isso, obrigada. Legal, joia, Cláudia, brigadão. Contatos da Cláudia também estão aí. Renata e Andréia, por favor. Queria agradecer essa oportunidade de participar desse momento tão gostoso, escutar outras experiências, é muito importante para a gente. Foi muito legal, gostei Ainda que bastante. de outros segmentos é sempre importante, né? Essa troca de ideias é sempre válida para tudo. Mas se vê que tem algumas coisas que são em comum, né? Entre todas Acabam as áreas. convergindo, né? Eu queria até complementar uma coisa. Eu acho que nós somos concorrentes. Acho que se o cliente, antes de reformar, ele pensa, será que eu reformo ou faço uma viagem? Mas a gente pode fazer os dois. Não esqueçamos que tem quem possa fazer os dois, graças a Deus, né? E tem sol para toda a praia. Perfeito, perfeito. Vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois, então vamos fazer parcerias. Isso mesmo, Já faz o encaixe aí, quem está viajando, viaja para a gente reformar, você não fica no meio da bagunça, fica tudo maravilhoso. Uhum. Acho que elas caíram aí, daqui a pouco retornam. Eli, faça os seus fechamentos aí. Gente, eu quero agradecer a todos, em especial a Renata Brasil, que está aqui, a Renata e a Andréia também, a Cláudia, tá? Pelo depoimento, pelo tempo que vocês dedicaram a esse momento, foi muito legal essa conversa. É legal para a gente poder inspirar outras mulheres, né? Eu vi aqui no chat que alguém comentou, é muito bom ver mulher na liderança, né? De empresas e tudo mais. O que a Renata trouxe como fala é muito importante, porque mulher, ela é, tipo, multifuncional, mulher faz 1001 coisas, então mulher tem casa, mulher tem filho, mulher tem trabalho, e mulher faz milhares de coisas, e a gente se sai super bem. Então, como a Renata fala, tipo, não desistamos nunca, né, dos nossos sonhos, do que a gente precisa realmente perseguir. Então, coloca um objetivo como meta, né? Traça ali as ações mínimas, quebra isso em pequenas partes e realiza, tá? A gente vai ter outros chás com outras temáticas, já foi voltado, inclusive, e eu espero vê-las aqui em outros momentos. Eu deixo aqui também meu contato, tá aqui, para que vocês possam me contactar, caso queiram, tenham essa necessidade. E, mais uma vez, agradeço a todo mundo, tá, gente? Muito obrigada por hoje, foi um prazer imenso. E um beijo grande no coração de todos vocês. Ai, que joia. Queridas, eu que agradeço novamente os aceites todos. Eli, brigadíssimo pela parceria. É só o primeiro de muitos dos eventos que a gente ainda vai fazer, que a gente vai promover. Novamente, um agradecimento mega especial para a Andréia, da Frijuca no Pote, e para a Guta, da Colors to Alice. Alice é a filha dela, né? A gente todo mundo tem os seus vínculos aí com os filhos, enfim. Então foi um prazer muito grande tê-las aqui com a gente, foi muito gostoso, né? Desde a preparação, o recebimento do bolinho e dos chás aí, foi uma tarde bem gostosa, eu espero que vocês tenham aproveitado. Como ele mencionou, a gente, né, já guardem nas agendas as próximas quintas-feiras de julho inteiro, até o dia 30, às 5 da tarde, venham tomar chá com a gente. Logo a gente dispara aí os próximos temas. Tá bom? Queridas, brigadão novamente. Quem tiver ainda online disponível e lindão arrumado, quem tiver tão arrumado, tudo bem também. Vamos abrir as câmeras para a gente fazer um print final? Exatamente. Por favor. Podem abrir. Verinha, se arruma. Podem abrir. Quem tá aí, as carinhas, todo mundo escondidinho, mas agora todo mundo se revela. Silvia, arrumando por favor. o cabelo. André, minha querida. Quem tá no escuro, liga no escuro mesmo, Jana. Você tá Oi, Sandra! Que bom te conhecer! Essa é a Mames, sempre presente. Por favor, Janaína, abre a câmera aí. Abrem todos, tá, gente? Sem vergonha. Também. Sem vergonha, gente, por favor. Laurinha, Rodolfo, Verônica. Abram aí pra gente fazer um print bonito. Elaine, Vânia. Laura, Rodolfo.
Bom, acho que os voluntários já se manifestaram. Aê! Olha, aê, muito lindo. Aê! Tá faltando a Silvia e a Laura. Aê, gente! A Silvia. Silvia também. Vamos Show, lá. aí, ó. Aí, todo mundo lindo. Pronto. Vamos lá. Todo mundo X? Legal, gente. Show. Obrigadíssimo. Até as próximas. Muito Obrigada, obrigada, menina. gente. Beijo Tchau, tchau. a todos. Tchau. Tchau.